Olá, pessoal. Na presente aula, nós iniciamos o estudo da ação do transistor. Transistor é uma palavra que vem da combinação das palavras transfer resistor. E, grosso modo, corresponde, ao transistor, ou o efeito transistor, a controlar a resistência elétrica de um canal a partir de um terceiro terminal. Então, você tem um canal entre dois terminais, entre dois eletrodos, por onde vai fluir uma corrente elétrica, e essa corrente é controlada por um terceiro terminal. Existem dois grandes grupos de transistores. Um deles é o transistor bipolar de junção, ou tipo BJT, que é o que será o foco da presente aula. E existem também os transistores de efeito de campo, ou Field Effect Transistor. Esse aqui seria o Bipolar Junction Transistor. Aplicações, acho que todos que atuam com eletrônica, com engenharia elétrica, conhecem já, né? Você tem a questão da amplificação de pequenos sinais, ou de sinais, dependendo de como você faz a configuração, mas normalmente para operação em regime linear você busca pequenos sinais. E também existe a atuação como chaves na situação on-off. Você liga, desliga o dispositivo. Em essência, a amplificação de pequenos sinais se dá porque o controle através de um terceiro terminal, em que pequenas variações, flutuações da tensão ou da corrente nesse terminal produzem grandes variações na corrente que flui pelo canal. Essa é a ação de amplificação do sinal que está fluindo pelo canal. Então, você, na verdade, está amplificando esse sinal que está no terceiro terminal, no terminal de controle, né, a partir da modulação do transporte no canal, do transporte de carga no canal. Então, nós vamos começar aqui com o estudo do transistor de junção NPN, né, o transistor bipolar de junção, é um BJT-NPN. A análise do PNP eu vou deixar como exercício, nós faremos aqui essa do NPN, e em essência, o que é que nós temos? Um transistor bipolar de junção do tipo NPN, os transistores bipolares admitem essas duas configurações, PNP ou NPN. Nesse caso do NPN, você tem um semicondutor dopado do tipo N em um dos lados da base, e do outro lado da base, que está dopada do tipo P, esta região em azul que aparece aqui, você tem outro semicondutor dopado tipo N. Então, digamos que você tenha silício em toda essa região, um transistor totalmente feito de silício, ou que fosse de germânio. Você tem uma região intermediária com dopagem do tipo P e duas regiões que são interfaceadas com esta região do tipo P, sendo dopadas do tipo N, com dopantes do tipo N. Existe uma distinção entre essas duas regiões, porque tipicamente a região que é menos dopada ou é dopada de forma moderada ou fraca é chamada de coletor, enquanto que a região N mais fortemente dopada é chamada de emissor. Se você tivesse um transistor bipolar PNP, você teria o emissor, é aquela região dopada do tipo P mais fortemente, e o coletor é o que é mais fracamente dopado do tipo P. E a base, no caso, naquele outro caso, seria do tipo N. Bom, em essência, o que nós já sabemos de junções entre materiais com níveis de Fermi distintos é que vai aparecer a formação de barreiras de potencial na junção ou na interface. Tá? Então, basicamente, você tem aqui uma junção PN, desse lado de cá, próximo da base com o emissor, e uma outra junção PN na região base coletor. São duas junções PN aí. Tá?
Essencialmente, se você tivesse como analisar o diagrama de bandas de energia antes da formação da junção, você teria aqui, aqui está representado o nível de Fermi intrínseco do semicondutor, você teria do lado N, no coletor, uma dopagem do tipo N, mas ela é mais fraca do que no emissor, e, portanto, o nível de Fermi fica um pouco mais longe do mínimo da banda de condução do semicondutor. A base é dopada do tipo P, portanto, o nível de Fermi fica lá embaixo, ou seja, perto da banda de valência, enquanto que o emissor ele é fortemente dopado, ou ele tem uma dopagem maior e, portanto, o nível de Fermi fica bem mais próximo do mínimo da banda de condução. Nenhuma das situações aí está representada como se fosse uma dopagem degenerada, onde o nível de Fermi entra para dentro da banda. Isso não está acontecendo aqui. Então, em essência, depois que se forma o contato, o que acontece? O nível de Fermi ao longo de toda a junção, de toda a estrutura do dispositivo se equaliza, e isso significará o entortamento das bandas. Então, veja que no lado N você tem uma banda de condução muito perto do nível de Fermi do dispositivo. Já no lado P, na junção, desculpa, na base você tem o nível de Fermi mais próximo da banda de valência, ou seja, eu estou entortando as bandas para equalizar o nível de Fermi. E aí você tem no lado P uma banda de condução que fica bem lá para cima, ou seja, fica como sendo uma barreira de potencial para esses elétrons aqui. E naturalmente que no lado do coletor o nível de Fermi ele está próximo da banda de condução, mas não tão próximo quanto no emissor. Então você tem uma formação de barreira tanto aqui na junção base-emissor quanto na junção base-coletor. Só que esta barreira base-emissor aqui tem um campo interno muito mais importante, muito mais forte do que na região base-coletor, porque, como foi mencionado, o coletor é mais fracamente dopado. A base, eventualmente, você vai dopar mais moderadamente ou mais fortemente, de acordo com as características que você quer para o dispositivo. Essa é a ideia. O que acontece, tá, é que você poderia pensar que você tem um diodo apontando para cá, né, PN para cá, e um outro diodo para cá. Só que esta visão de uma combinação de dois diodos, ela, digamos, você não conseguiria construir um transistor, é importante que se diga, você não conseguiria construir um transistor pegando dois diodos e fazendo esse contato externamente, tá? É necessário uma condição sine qua non para a ação do transistor, que o comprimento da base, o tamanho da base seja muito menor do que o comprimento de difusão de portadores aqui próximo das interfaces. Então, a difusão de portadores na interface aqui, o comprimento de difusão seria muito maior do que o próprio tamanho da base. Isso é uma coisa importante na construtividade de um transistor, né? Você pode pensar, eu tenho um diodo aqui e um outro diodo aqui, então o modelo é esse. Só que a questão não é bem assim, porque se você fosse tentar construir um transistor simplesmente conectando um circuito de dois diodos, isso não funcionaria. É necessário que a base seja pequena fisicamente e que essa dimensão da base seja pequena comparada com o comprimento de difusão, o que certamente não aconteceria se você pegasse dois diodos e conectasse através de um circuito externo. Isso não funcionaria. Né? Bom, então, dito isso, o que é necessário, o que é importante notar é isso aqui. Para que o efeito transistor ocorra, o comprimento da base, o D, que é a dimensão da base, deve ser bem menor que o comprimento de difusão dos portadores minoritários dentro da base. Esses portadores minoritários, eles vão ser injetados
tanto via emissor quanto via coletor. Então, no caso do transistor NPN, você vai ter injeção de elétrons vindos, seja do emissor ou do coletor, para dentro da base, e eles vão se difundir. Então, eles precisam ter um comprimento de deslocamento aqui, que é o tamanho da base, para enxergar o outro terminal, muito menor que o comprimento de difusão. Eu preciso lembrar que em um comprimento de difusão você tem aí já uma extinção exponencial dos portadores minoritários dentro de uma certa região. Então, eu não quero que isso aconteça, tá? Os portadores eles vão entrar para dentro da região da base, mas eles não vão sofrer, eles não vão conseguir ainda difundir com aquele comportamento exponencial. Tá? É por isso que o comprimento da base ele é pequeno comparado com o comprimento de difusão de portadores minoritários lá dentro da base. Né? Então, de certa maneira, quando você aplica uma diferença de potencial e você injeta portadores, por exemplo, do emissor para a base, injeta elétrons do emissor para a base, se a base fosse muito longa, eles iriam difundir e ser exponencialmente extintos. E aí, quando chegasse no coletor, não teria mais aqueles elétrons provenientes do emissor que inundam a base, né? E se difundem pela base. Não, o que eu quero é que justamente o comprimento da base seja pequeno, para que esses elétrons que vêm do emissor inundando a base, eles vão, é óbvio, se recombinar parcialmente aqui dentro, mas eles difundem e não dá tempo de haver extinção total, e aí eles conseguem ser injetados para dentro do coletor eventualmente. Tá? O que é importante notar é que na hora da formação do contato, por isso que tem o mais aqui nesta região, a hora que você forma o contato, esses elétrons do lado N do emissor, eles vão, por questão de gradiente de concentração, difundir para a base e formar essa região mais positiva aqui do lado N, né? Porque os elétrons migraram, deixaram uma região positiva aqui. E aí a base naturalmente ficou negativamente carregada. A mesma análise que a gente já tinha feito para o diodo é que vai acontecer aqui na região coletor base. Bom, então a ideia central aqui é que quando você tem a condição de equilíbrio, o nível de Fermi da estrutura está equalizado, existe uma barreira de potencial para que os elétrons atravessem de um lado para outro aqui, você tem uma condição de equilíbrio, na verdade, em que a corrente total do dispositivo é nula, não há corrente fluindo pelo dispositivo. Mas quando você aplica uma diferença de potencial de tal maneira que o potencial aplicado ao coletor é maior que o potencial aplicado à base e é maior que o potencial aplicado ao emissor, o que vai acontecer é que você modifica essa estrutura de bandas, o nível de referência da banda de condução, se eu quiser manter aqui o nível de Fermi do dispositivo como fixo, né? Eu poderia pensar que a banda de condução no lado N se desloca para baixo. Eu preciso lembrar que se eu tenho um potencial positivo, mais positivo aqui no coletor do que no emissor, eu tenho a presença de um campo elétrico que aponta do coletor para o emissor. E os elétrons, por uma força de natureza elétrica, eles se deslocam no sentido contrário ao do campo. Então, vai surgir uma força que tende a empurrar os elétrons do emissor para o coletor. Só que, e é natural, né, que se você aplicar diferenças de potencial na base referentes ao emissor, você tem a tendência desses elétrons que estão no emissor romperem aquela barreira de potencial interna que está aqui e migrar para dentro da base. Se a base é curta o suficiente e você tem um campo externo aplicado que apontando do coletor para o emissor, esses elétrons que se difundiram por aqui, do emissor para a base, eles vão encontrar a possibilidade de eventualmente serem arrastados
pelo campo elétrico para dentro do coletor. Claro que uma pequena parcela dessa corrente que entrou do emissor para a base vai ser essencialmente recombinada com as lacunas que estão aqui ou vão sofrer algum processo aqui dentro da base, vão ter recombinações e vão ser parcialmente extintos. Então, o número de elétrons inicialmente injetado do emissor para a base, aqui nesta interface, e que está andando naquele sentido, é menor do que o número de elétrons que consegue atravessar da base para o coletor. Então, na verdade, uma parte desses elétrons flui para cá. E é interessante notar que o potencial de base afeta, por efeito de fator de Boltzmann, eu poderia pensar no fator E na QV sobre KT, eu afeto o número de lacunas que eu tenho aqui dentro da base. Então, essencialmente, a depender do valor que eu coloco de diferença de potencial entre base e emissor, eu estou essencialmente controlando também esse número de lacunas aqui. Então, essa é a ideia. Alguns elétrons vão se recombinar aqui na base, mas uma parte vai ser arrastada do emissor para o coletor através desse campo externo que foi aplicado. Preciso lembrar sempre, né? Esse potencial nessa explicação do coletor é maior que o potencial da base, que é maior que o potencial do emissor, que poderia ser tomado como referência, né? Ou seja, uma configuração denominada de emissor comum. É a referência. Você aplica uma fonte base emissor e uma fonte coletor emissor para fazer esse tipo de transporte, para fazer esse tipo de análise, melhor dizendo. Normalmente, a corrente que flui pela base, né, que é injetada na base ou pela fonte externa, é uma corrente ordens de grandeza menor na operação do transistor em relação à corrente que flui do emissor para o coletor, ou corrente de emissor ou corrente de coletor, se eu considerar que elas são ligeiramente diferentes por conta desse efeito dessa pequena perda que eu tenho aqui na região da base. Tá? Então, você pode ter uma corrente de base da ordem de microampere e uma corrente de emissor da ordem de dezena de miliampere ou de ampere, eventualmente. Depende da fabricação do transistor, se ele é um transistor de potência ou se é um transistor para outras aplicações aqui. Bom, novamente é importante destacar que um transistor do tipo NPN, assim como o transistor PNP, ou seja, os transistores de junção, eles são controlados pelo processo de transporte do portador minoritário. Tá? Esse é um ponto central, é o portador minoritário que governa todo o processo. Então, olha aqui, vejam só, essencialmente, nós teríamos o perfil de distribuição de elétrons e de lacunas, e aqui eu estou mostrando o gráfico dos portadores que são minoritários ao longo da estrutura, que é de tal maneira a fazer com que o número de lacunas no emissor, essas lacunas elas são injetadas da base para o emissor, que da mesma forma, se eu pensar que tem um campo elétrico indo do coletor para o emissor, na hora que eu apliquei a diferença de potencial, esse campo arrasta as lacunas no sentido PN aqui, né? Até porque a tensão da base é maior do que a tensão do emissor. Então essas lacunas estão migrando para cá. Na hora que elas penetram a região do emissor, elas vão ser extintas em uma distância da ordem do comprimento de difusão. Então você tem logo na entrada do emissor, ou muito próximo da interface emissor-base, um aumento do número de lacunas que é injetado da base para o emissor, e esta vai então decair, vai seguir aquela lei de decaimento exponencial que a gente já conhece até atingir o valor de equilíbrio da quantidade de lacunas do emissor. Qual é essa quantidade de equilíbrio do emissor? Bom, essencialmente é
o valor que é dado pelo efeito da dopagem. Seria pela lei de ação de massas, eu teria o NI quadrado, que é a constante do material, dividido pela dopagem do lado N. Tá? Então é isso que vai ser a quantidade de lacunas no infinito, aqui, digamos, no x tendendo ao infinito, que seria totalmente do lado N, longe da camada de depressão de carga espacial que se forma no contato. Eu, claro, que posso modificar essa quantidade por efeito de aplicação de potenciais, e aí eu poderia ter um efeito de crescimento exponencial, um fator de Boltzmann aqui. Mas lembre-se que o emissor ele poderia ser considerado a referência na configuração emissor comum. Então, seria o NI quadrado dividido pela dopagem do lado N. Note também que como a dopagem do lado N no emissor é muito forte, ou ela é pelo menos bem mais forte que a do coletor, o número de lacunas no emissor é pequeno. Né? Isso é um ponto importante. Já na base, o que acontece? Os elétrons eles migram do coletor para a base e eles migram do emissor para a base, em tese. Mas, ao migrar do emissor para a base, eles teriam também, se a base fosse muito longa, se o tamanho da base, que se estende de x igual a zero até x igual a d, se a base fosse muito longa, eles também, os elétrons que são minoritários na base, teriam um decaimento exponencial e iriam para quase zero, ou para o valor Ni quadrado dividido pela dopagem da base. Só que como a base é muito curta, você fica só no início desse decaimento que pode ser aproximado por uma linha reta. Então eu estou aproximando um decaimento exponencial por uma linha reta, porque eu estou considerando que a base é pequena o suficiente, de tal maneira que não dá tempo de eu perceber o decaimento exponencial dos elétrons dentro da base. Eles difundem, sofrem o efeito de amortecimento exponencial, de decaimento exponencial por recombinações, etc. Mas a base é tão curta que eu não consigo perceber esse comportamento exponencial. E aí eu poderia, digamos aqui nessa exponencial, né, se fosse aqui, só para pegar o exemplo dessa curva aqui, eu poderia pegar uma pequena região próximo do ponto de máximo aqui e linearizar essa curva. Então, eu tenho aqui, só que aqui é dentro da base. Então, eu tenho uma linearização da exponencial de tal maneira que eu tenho uma certa concentração NB0 de elétrons na base, e essa concentração de elétrons NB0 seria a concentração de equilíbrio, ela sofre um acréscimo logo no ponto de entrada, né, no contato emissor-base, porque os elétrons estão sendo injetados para dentro da base. Então ocorre uma variação para cima. O quanto vai variar? Bom, isso depende da relação diferença de potencial entre o emissor e a base. Né? Já do lado do coletor, o que vai acontecer aqui? Tá? Eu poderia pensar o seguinte, olha, tem migração de lacunas da base para o coletor, e isso deveria fazer com que ocorresse um acréscimo do número de lacunas aqui, assim como acontece no coletor. Só que eu preciso lembrar que, em primeiro lugar, na polarização considerada, em que a tensão no coletor é maior do que a tensão na base, eu estou polarizando esta junção NP aqui com um potencial maior do lado N do que do lado P, ou seja, ela está sendo polarizada reversamente. E os elétrons que fluíram do emissor para a base, eles vão ser arrastados para dentro do coletor, por ação do campo elétrico externo que aparece aí. Então, uma vez que o número de elétrons injetados é bastante grande, é o que vem do lado N do emissor para dentro da base, eles fluem na base sem sofrer
um decaimento exponencial. Ao chegar no coletor, como é um número grande de elétrons, uma parte recombina e faz o número de lacunas dentro do coletor decrescer em relação ao equilíbrio lá no infinito, lá no menos infinito, no caso, aqui nesse gráfico, considerando o eixo x indo do coletor para o emissor. Tá? Então, em essência, no menos infinito, que é o coletor, eu teria a concentração de lacunas de equilíbrio. E essa concentração de lacunas do equilíbrio pode ser moderada ou modulada pela tensão aplicada no coletor, pelo potencial aplicado no coletor. Você pode ter um efeito estatístico de Boltzmann, um fator de Boltzmann no número da concentração de equilíbrio. Tudo bem. Mas, mesmo assim, a questão é que a injeção de elétrons que acontece, desses elétrons que fluíram pela base e entraram no coletor, faz com que logo perto da interface a concentração de lacunas decaia. Então, o número de lacunas diminui fortemente próximo da interface com a base. Bom, para que a gente possa determinar as correntes do transistor, seguimos aquela mesma lógica de sempre, onde as densidades de corrente de elétrons correspondem ao termo de deriva mais o termo difusional. A mesma coisa para as lacunas, é o termo de deriva mais o termo difusional. Tá? Eu preciso lembrar sempre que eu teria uma equação que é a equação da lei de Gauss, da eletrostática, grosso modo, se eu não estou preocupado em estudar uma dinâmica temporal de variações muito rápidas, então eu posso dizer que o campo elétrico lá no interior do material deve satisfazer a equação 2. Novamente, a gente estaria considerando uma situação idealizada em que a única dimensão relevante no problema é o eixo x, aonde você tem em x igual a zero uma interface plana entre o coletor e a base, e em x igual a d eu teria uma interface plana entre a base e o emissor. As dopagens perfeitamente conhecidas, negligenciando efeitos de difusão de dopantes ou de qualquer impureza que seja na interface. Então, eu tenho uma interface idealizada abrupta. E aí, a gente sabe que podemos resolver as equações que controlam a continuidade da carga dos elétrons e a continuidade da carga para as lacunas. Eu posso resolver essa equação. Tá? Claro que a concentração de lacunas, elétrons, dopantes é uma função da posição também, mas nesse caso as concentrações de dopantes eles são funções constantes ao longo de cada região e variam abruptamente. Então, por exemplo, na região do emissor, eu teria ND igual ao valor da dopagem da região do emissor, e Na, que é a dopagem tipo P, aceitadores, igual a zero. Tá? Eu teria bastante elétrons naquela região e algumas lacunas também por conta, poderia determinar essa quantidade pela lei de ação de massas no x tendendo a mais infinito. E da mesma forma, no x tendendo a menos infinito, eu poderia calcular a concentração de lacunas no coletor, em equilíbrio, a concentração de elétrons, que depende essencialmente da dopagem. Os dopantes são do tipo doadores, não tem aceitadores, ao passo que na base não tem doadores e tem aceitadores. Então eu precisaria resolver esse conjunto de equações diferenciais, são equações acopladas, que envolvem corrente, campo e concentração de portadores, supondo que as concentrações de dopantes são conhecidas e fixas. Isso é uma aproximação possível. Tá? Então, novamente, né, no lado N, eu posso, sempre que eu considerar o lado N, nesse caso eu estou considerando o emissor e o coletor, porque o transistor em análise é um NPN. No lado N, né, no emissor, o que eu posso negligenciar é a corrente de deriva das
lacunas. Tá? Tem pouca lacuna no emissor, então a corrente de deriva das lacunas é desprezível. O que eu tenho é a difusão de lacunas vindas da base para o emissor. Esse é o ponto. Então, a corrente total do emissor corresponde a uma corrente de deriva de elétrons, porque dentro do emissor eu também posso pensar que, por efeito de dopagem, não há praticamente flutuações na densidade de elétrons dentro da região do tipo N, ou seja, dentro do emissor. Então, não há gradiente para os elétrons, não há esse termo aqui para os elétrons dentro do lado N, só há deriva, corrente de deriva, e para as lacunas, isso aqui é pouco importante, então só há efeitos difusivos. Tá? E essa difusão se dá a partir da variação da concentração de lacunas que vem da injeção por conta da base, né, do potencial que eu aplico na base em relação ao emissor. Eu começo a injetar eventualmente lacunas. Tá? Então, o ΔP, que é a variação da quantidade de lacunas como função de x, é a quantidade de lacunas numa determinada posição aqui, é o PE de x, menos o P0, ou seja, esse é o ΔP. Esse é o delta de concentração de lacunas no lado do emissor. Então, é o que nós temos aqui. Essencialmente, nós sabemos que o processo difusivo se dá de tal maneira que a concentração de lacunas, essa variação em relação ao valor de equilíbrio de lacunas, esse ΔP, essa variação da quantidade de lacunas em relação a x, ela se dá de tal maneira que eu tenho a quantidade de lacunas em x igual a d, que é a região de contato entre a base e o emissor, as lacunas sendo injetadas da base para o emissor, e o decaimento exponencial, que é característico do processo difusional. Então, E elevado a menos x menos d, estou medindo distâncias a partir de d, então em x igual a d, eu tenho a concentração aumentada de lacunas naquela posição, justamente pelo efeito da injeção, e à medida em que o x aumenta a partir de d, ele decai exponencialmente com um comprimento de difusão de lacunas no lado E, que é o LPE. Esse LP, subíndice PE. P para indicar lacunas e E porque é no emissor. Tá? Já a corrente de lacunas em D, em x igual a D, corresponderá ao termo de corrente difusional, ou seja, é essa quantidade que está bem aqui. Então, basicamente, eu preciso pegar menos módulo da carga eletrônica, coeficiente de difusão das lacunas no lado E, derivada da concentração de lacunas em função da posição, em relação ao x. E aí nós podemos calcular a derivada disso aqui e fazer x igual a d. Tá? Então, se você derivar essa exponencial, você vai ter uma exponencial, novamente. O sinal menos que está aqui compensa esse menos na hora de fazer a derivada. E, basicamente, cai para frente de toda a conta um fator 1 sobre LPE, que vem da derivada da exponencial. E aí, se você fizer x igual a d, essa exponencial desaparece por conta do x igual a d. E é aqui que nós temos a corrente de lacunas, exatamente no x igual a d. É importante perceber o seguinte, tá? Ao longo de todo o emissor, você supõe que esta somatória da corrente de elétrons, que é deriva, mais a corrente de lacunas, que é difusional, é constante. Então, ao longo de todo o emissor, você está admitindo que a corrente é constante. Então, aqui nesta região, bem próximo da interface, você tem uma corrente de lacunas muito importante. Mas à medida em que você se afasta e que as lacunas vão convergindo para o seu valor de equilíbrio, e esse valor é muito pequeno, aqui muito longe da interface sobra apenas a corrente de deriva de elétrons. Mas a soma das duas quantidades dá essencialmente uma constante do emissor, que é a corrente do emissor, que vai de alguma maneira entrar para dentro da base, né? Vai ser injetada na base.
corrente de elétrons, né? Bom, corrente elétrica, né? Elétrons e lacunas. Bom, então eu sei quanto vale essa corrente aqui em D, ou seja, é a corrente de lacunas em D. Eu também sei que esse ΔPE em D, ele pode ser aumentado pelo efeito da constante de Boltzmann. Então, o ΔP é da ordem de concentração de equilíbrio do emissor levantado por um fator exponencial de Boltzmann aqui. Né? Se você aplicar uma diferença de potencial da base em relação ao emissor, na interface você vai aumentar o número de lacunas e o aumento se dá por esse fator exponencial. Ao passo que eu posso também, então, passar a resolver a concentração de portadores minoritários na região da base. Bom, essencialmente, eu preciso considerar dois processos difusionais dentro da base. Aqui está comentado ainda, tá? Que para determinar a corrente total no coletor e no emissor, nós devemos conhecer a distribuição dos elétrons que são injetados pelo coletor na base e pelo emissor na base. Então, eu tenho duas interfaces. Essencialmente, o que nós queremos fazer agora é tentar encontrar quanto vale a distribuição de corrente na base, já que o minoritário dentro do emissor nós já sabemos. A corrente de, desculpa, aqui. A corrente de lacunas dentro do emissor eu já conheço, é dado por esta expressão aqui, e esse ΔPE em x igual a d é aumentado por um fator de Boltzmann no caso em que a polarização base-emissor seja direta, ou seja, polarização com VB maior que VE, ou VBE positivo. Mas tanto faz aqui, eu poderia pensar que é negativo também. Isso aqui ele não especifica quanto vale o valor exato, só sei que tem esse fator de Boltzmann. Então o que eu preciso saber aqui? Corrente de elétrons exatamente nesse ponto da interface. Eu posso pensar assim, quanto vale a corrente que flui daqui para cá? Eu preciso saber quanto vale essa densidade de corrente eletrônica que flui pela base, né, para saber essa corrente que flui por todo o dispositivo. Tá? Então, na base, eu tenho o portador minoritário é o elétron, eu tenho difusão de elétrons que vem do emissor para a base, eu tenho, podemos pensar assim, eu tenho difusão de elétrons que vem do coletor para a base, e nesse caso, então eu tenho na solução da equação de difusão que considerar duas quantidades, ó. C1 e na menos x sobre Ln é o elétron que vem do coletor e decai exponencialmente para dentro da base, por exemplo. E eu tenho um C2 e na x menos d sobre Ln, porque x menos d? É porque em x igual a d eu vou ter o máximo dessa exponencial, mas para x menor do que d, esse termo decai exponencialmente, correspondendo à difusão dos elétrons provenientes do emissor. Tá? E essa equação vale entre 0 e d. Tá? Eu posso resolver de maneira exata, sem precisar fazer uso desta linearização aqui, eu simplesmente estou resolvendo a equação de difusão, mas ao fim e ao cabo eu vou querer que essas exponenciais possam ser aproximadas por retas. Bom, então, em essência, a corrente do portador minoritário na base, ou seja, dos elétrons dentro da base, é difusional, o efeito é difusional, e para a difusão eu simplesmente preciso calcular, em termos de corrente, o valor módulo da carga vezes a constante difusional daquele portador, no caso aqui na base, dos elétrons na base, vezes a variação espacial, a derivada espacial da concentração de elétrons na base. Então aqui cabe calcular a derivada dessa quantidade aqui, o que em essência produz um fator 1 sobre Ln, que é o comprimento difusional dos elétrons dentro da base. Ao final e ao cabo, eu preciso fazer com que o tamanho D da base seja muito menor do que o Ln, ou menor do que Ln. Tá? E aí eu vou ter simplesmente a derivada desse primeiro fator aqui
me dá um fator menos C1 vezes a exponencial, e a derivada deste termo aqui produz um fator positivo. Então a corrente é a subtração entre esses dois termos aqui. O termo positivo vem da derivada desse cara e o negativo vem desse aqui. E, claro, tem as constantes associadas. Bom, dito isso, eu posso calcular a corrente em x igual a zero, que é a interface coletor-base. A corrente é essa desses elétrons dentro da base. E eu posso calcular a corrente em x igual a d. Então, eu vou ter corrente de elétrons do emissor em x igual a d deve ser igual à corrente de elétrons na base. Então, essencialmente é isso. A corrente dos elétrons na interface, que eu estou pensando em uma continuidade, tá certo? A continuidade da corrente aqui dos elétrons na interface. Então, o valor da corrente que eu tenho aqui de elétrons na interface base-emissor pode ser calculada a partir da corrente do minoritário dentro da base, mas isso vai corresponder à corrente dos elétrons que flui dentro do emissor. Tá? A mesma coisa em x igual a d, a corrente de elétrons dentro da base em x igual a zero deve ser igual à corrente de elétrons dentro do coletor em x igual a zero. É uma condição de continuidade desses termos de corrente. Então, por continuidade, o que nós vamos fazer? Corrente de elétrons no emissor em x igual a d tem que ser igual à corrente que flui para a base em x igual a d, que deve corresponder, por continuidade da solução, a essa solução aqui, ó, 6, que é a corrente de elétrons dentro da base em x igual a d. Então, pronto, nós fazemos essa substituição. Da mesma forma, como comentado, a corrente de elétrons no coletor em x igual a zero deve ser igual à corrente de elétrons na base em x igual a zero. Basta substituir x igual a zero nessa equação 6 e nós vamos ter essa equação aqui. Importante notar o seguinte, tá? Qual é a corrente total no coletor? E quanto valem as constantes C1 e C2? Sabemos que a corrente no coletor total é a corrente de elétrons no coletor mais a corrente de lacunas no coletor. Ao final e ao cabo, no coletor, o portador minoritário é a lacuna, então eu tenho um termo difusional para as lacunas. Mutatis mutandis é a mesma cara de solução do que eu tenho para as lacunas do emissor. Então, nós vamos ter uma certa corrente de lacunas aqui no emissor, no coletor, desculpa. E eu preciso supor, então, que a quantidade de lacunas dentro do coletor é dado por uma certa delta PC, uma variação de lacunas em x igual a zero, vezes um decaimento exponencial para dentro do coletor. Claro que isso para x menor que zero. Né? Então, é isso que nós teríamos. Note o seguinte, tá? Esse ΔPC aqui em x igual a zero, ele é negativo, tá? Dentro do coletor. Mas, a priori, eu não precisaria saber disso. Basta eu saber que eu tenho uma certa variação e esse decai exponencialmente pelo efeito difusivo. Então, lacuna é minoritário no coletor. É isso que nós temos aí. Bom, então, ao fim e ao cabo, o que nós teremos é que a quantidade de lacunas na interface coletor-base é dada por a quantidade de lacunas do equilíbrio do coletor vezes o fator de Boltzmann exponencial aqui, né? Vezes esse fator aqui. O menos 1 é para descontar o valor do equilíbrio lá. Né? Então, em essência, esse fator de Boltzmann aqui, uma vez que na polarização em que a tensão no coletor é maior que a tensão na base, esse número aqui vai ser negativo, você vai ter um valor exponencial
menor que 1 e aí vai dar um número negativo para esse delta PC. Uma vez que o VBC é menor que zero, o delta PC é desprezível, já que você estaria considerando um PC0 muito pequeno e, em essência, a tensão a corrente no coletor é aproximadamente a corrente de elétrons que vem da base. Então, isso é uma aproximação que pode ser feita, tá? O que está acontecendo aqui? Você está dizendo, olha, eu vou descartar a corrente de elétrons, desculpa, eu vou descartar a corrente de lacunas dentro do coletor, porque a corrente total ela é a soma das correntes de elétrons mais lacunas aqui, e essa corrente de elétrons tem que ter continuidade, então é a corrente de elétrons que vem da base para o coletor, ele é a corrente do minoritário na base para dentro do coletor, só que aqui exatamente na interface, por efeito daquele termo de Boltzmann, esse delta PC0 aqui faz com que haja uma supressão muito intensa da quantidade, ou uma supressão, não sei se muito intensa seria o termo, mas há uma supressão da quantidade de lacunas. Ela já é minoritária aqui e ela ainda é suprimida na interface. Então, a lacuna é minoritária no lado N do coletor e ela ainda é suprimida na interface. Então, eu posso desprezar isso como uma primeira aproximação. Bom, a questão é que eu posso determinar aqui quanto vale delta NB de 0, delta NB de D. Esses termos aqui vão envolver fatores de Boltzmann. Então, em essência, em x igual a 0, eu vou ter a concentração de elétrons da base vezes um fator exponencial aqui, menos 1, porque é para descontar em relação ao valor de equilíbrio na ausência de potenciais, onde você já tem toda a situação de equilíbrio. Mas isso aqui tem que ser igual pela equação que resolve o portador minoritário na base, tem que ser igual a C1 mais C2 exponencial de menos dln, em x igual a zero. É o que está aqui, C1 mais C2 e elevado a menos d sobre ln. E da mesma forma, em x igual a d, eu vou lá para aquela equação, coloco x igual a d, então eu vou ter C1 na menos d sobre ln, mais C2. Isso tudo tem que ser igual a quem? A quantidade de elétrons, ao delta de elétrons na interface emissor-base. E isso aqui vale quanto? É o número de elétrons na base total vezes o fator exponencial de Boltzmann, que é o acréscimo de elétrons, menos 1. Tá? Seria o acréscimo de elétrons menos 1. Então, aqui na interface x igual a 0, eu tenho o fator de diferença de potencial base-coletor e na interface base-emissor, a diferença de potencial é a base-emissor. O menos 1 é para descontar o valor de equilíbrio caso não houvesse nenhum potencial externamente aplicado. Tá? Porque isso aqui se trata da variação da quantidade de elétrons na região de base onde ele é minoritário. Essas duas equações aqui, ó, se eu fizer o cálculo do C1 e do C2, eu posso isolar C1 aqui, substituir na segunda, resolver C1, depois eu volto, acho C2, vai me dar essas equações 9 e 10 aqui. Note que envolve as variações da concentração de elétrons em x igual a 0 e em x igual a d, né? Eu estou resolvendo, esquece o lado direito aqui, resolve esse conjunto aqui para C1 e C2, e aí você vai ter tudo em função do delta NB de 0, delta NB de D, mas esses caras eu sei que é toda essa expressão aqui para o delta NB de 0, e toda essa outra expressão aqui para o delta NB de D. Eu acho C1 e C2, e aí eu acho a corrente de elétrons no emissor, a corrente de elétrons na base em x igual a d, a corrente de elétrons na base em x igual a zero, que aqui na verdade é a corrente do coletor, tá? Isso aqui tem um erro, aqui é a corrente do coletor. Então, a corrente de elétrons na base em x igual a d, a corrente de elétrons na base em x igual a zero,
Eu tenho essas expressões aqui. Tá? A corrente de elétrons na base em x igual a d eu já resolvi anteriormente, né? Eu sei que é dado por essa expressão aqui. Faltou um colchete aqui também para fechar. Né? E então eu posso encontrar as correntes de emissor, coletor e base. Todas essas correntes podem ser encontradas. Aí eu vou supor que o ΔNB de zero, que é NB e elevado a exponencial de VBC sobre KT menos 1, é muito menor do que o NB, ou seja, a variação é muito menor do que a própria concentração em potenciais típicos. Então eu vou descartar os termos em ΔNB, né, digamos. Então você vai ter, em essência, como que é o comportamento da corrente no emissor, no coletor e na base. Então, no emissor é a corrente de elétrons que eu calculei através da injeção de minoritários na base, mais a corrente de lacunas, né? Porque eu preciso lembrar que exatamente aqui, ó, nessa interface x igual a d, está mostrando separado aqui, mas suponho que aqui também é d e aqui também é zero. Tá? Esquece um pouquinho que pode haver uma região de transição, é um mundo ideal. O que você tem? A corrente de elétrons que flui daqui para cá é a corrente de deriva que já estava andando aqui, que parcialmente é suprimida por alguma recombinação, mas que em essência vai corresponder então ao valor exatamente igual na interface, ou seja, a quantidade de elétrons que flui do coletor para do emissor para a base é igual dos dois lados da interface. E a mesma coisa a corrente de lacunas. Então eu posso dizer o seguinte, olha, eu calculei a corrente de elétrons como a corrente de portador minoritário dentro da base, mas logo na interface ela é igual à corrente de deriva no lado do emissor. E a corrente de lacunas que flui aqui nessa região, para o emissor é exatamente igual à corrente de lacunas minoritárias que foi injetada da base para o coletor. E que eu já calculei aqui também. Então basta você somar essas duas quantidades aqui. Ou seja, a corrente de total eletrônica, a corrente elétrica total, melhor dizendo, no emissor, corresponde à soma dos dois fatores, é a corrente eletrônica mais a corrente de lacunas. E essa basta que eu faça essa soma. Tá? Então eu vou ter essa quantidade aqui mais essa quantidade aqui. É isso que nós vamos ter. Da mesma forma, eu posso fazer para a corrente do coletor, que é essencialmente uma corrente de elétrons, né, que flui da base para dentro do coletor. Tá? E esses elétrons eles foram injetados pelo emissor. E a corrente de base, então, por conta da conservação total de corrente elétrica, é simplesmente dada pela corrente de emissor menos a corrente do coletor. Dito isso, nós podemos calcular dois parâmetros que são denominados de alfa e beta do transistor. O beta é o que é considerado o ganho de corrente do transistor. Tá? O alfa é um fator menor do que 1, ele poderia ser no máximo igual a 1 se não tivesse corrente fluindo na base, mas ele é um valor menor que 1 e que diz o seguinte, alfa é JC sobre JE. Tá? É a razão entre a corrente do coletor e a corrente do emissor. Tá? E o beta é a corrente da base dividido pela... acho que aqui está invertido também. É a corrente do coletor dividido pela corrente da base. O beta do transistor é o ganho de corrente. Então, aqui está invertido, depois eu corrijo nesse PDF. Se eu me lembrar posteriormente, eu vou fazer essa correção. Mas que fique dito, aqui é JC sobre JB. Tá? E o J do coletor vale quem? Vale... bom, aí é só você substituir valores, né? O J do coletor é quem? É o J
do emissor menos o J da base. E aí você pode fazer essas substituições lá. Então, o J do coletor dividido pelo J da base, né, em essência dado por alfa dividido por 1 menos alfa. Esse modelo todo do transistor é denominado de modelo de Ebers-Moll. É o modelo físico consagrado dos transistores de junção bipolar ou transistores bipolares de junção. E Ebers-Moll derivaram originalmente essas equações, ou equações similares às que estão aqui. Então, se nós fizermos a razão entre o JC e o JE, o J do coletor e o J do emissor, vários fatores vão se cancelar aqui. Veja que se torna independente da tensão, o valor de alfa, das diferenças de potencial, isso tudo cancela. E aí você vai ficar com isso aqui, essa quantidade, dividido por esta quantidade aqui. Que é o que está escrito aqui. É claro que dá para simplificar alguns termos, mas tipicamente o beta é muito maior do que 1 e o alfa é da ordem de 1. Aqui também é necessário uma correção. Alfa da ordem de 1. Estou fazendo a condição típica de que a base é pequena, D sobre Ln muito menor do que 1. Esse cosseno hiperbólico que surge dessas contas aqui, né? Na hora que você joga o C1, o C2 aqui dentro e resolve e simplifica as contas, você vai ter os cossenos hiperbólicos aqui, seno hiperbólico em alguns lugares. Então, o cosseno hiperbólico tende para 1, o seno hiperbólico tende para D sobre Ln e a quantidade alfa do transistor é aproximada por isso aqui, ou seja, eu só troquei o cosseno por 1 e o seno hiperbólico por D sobre Ln. Então fica dado por essa expressão. Note que para que o alfa seja da ordem de 1, você tem que ter que essa quantidade que está bem aqui, ela é maior do que 1 naturalmente, mas você vai ter 1 dividido por 1 mais alguma coisa pequena para dar da ordem de 1. Isso implicará que esta quantidade que aparece aqui tem que ser muito menor do que 1, para que você tenha um ganho elevado no transistor. Note que o ganho ele será dado por alfa dividido por 1 menos alfa. Se o alfa é perto de 1, você vai ter 1 dividido por 1 menos alguma coisa muito perto de 1. Esse número vai ser muito pequeno e 1 dividido por um número muito pequeno vai te dar um valor de beta, que é o ganho de corrente do transistor, muito elevado. Tá? Só lembrando, tá? Aqui está invertido, é JC sobre JB. É J do coletor sobre J da base, né? Que é o ganho de corrente desse transistor. Bom, a densidade de lacunas no emissor é o valor intrínseco ao quadrado de elétrons ou lacuna do semicondutor intrínseco dividido pelo número de dopantes do tipo doadores no emissor, é a dopagem do emissor. O número de elétrons da base é também dado pela constante intrínseca dividido pelo número de aceitadores, ou seja, pela dopagem na base. E em essência, você pode fazer uma dopagem no emissor bastante elevada, de tal maneira que a relação PE sobre NB, que é o que entra nesta conta bem aqui, ó, PE sobre NB, seja da ordem de NA sobre ND. Então, se você fizer uma dopagem alta no valor do emissor, em relação à dopagem da base, você faz um PE sobre NB pequeno, e essa razão pequena vai contribuir para que esse número seja pequeno. Então, você tem essa situação aqui. É claro que você quer que a dimensão da base seja pequena em relação aos comprimentos difusionais de todas as grandezas que tem aí, ao comprimento difusional de elétrons, essencialmente. Então, essa é a física, em essência, de um transistor NPN. Mutatis mutandis, você pode encontrar as equações para o PNP. Então, fica como exercício fazer essa descrição, esboçar a estrutura de bandas de energia e explicar mais ou menos qualitativamente o comportamento dos portadores minoritários e majoritários
da ação de campos aplicados. É um exercício bem interessante de ser feito. E aqui tem algumas curvas características, né? Bom, o transistor NPN, a simbologia, ela tem essa flechinha no emissor, apontando a direção de corrente, né? Você tem, aliás, apontando desculpa, a formação do diodo, aqui é P e aqui é N, né? Então é típico do diodo você colocar PN, né? Como se tivesse aquela barrinha do diodo aqui, mas esse é o caso do transistor NPN, e aqui é o PNP, ó. Então eu tenho P, base N, e o coletor vira P novamente. Então aqui eu teria NPN, essa é a ideia. E tipicamente uma curva de transistor bipolar ela é assim, né? Você tem uma região de corte quando a corrente de base é zero, então você pode aplicar um VCE, uma diferença de potencial entre coletor e emissor, e a corrente que flui pelo coletor ela é muito baixa, mas à medida em que você vai aplicando diferenças de potencial à base, ou vai aumentando a corrente que flui pela base, melhor dizendo, né? Chega uma hora que a tensão na base mais ou menos grampeia para o valor da tensão da junção PN lá, polarizada diretamente, mas você pode ir aumentando a corrente. Então, aumentando a corrente na base, veja que a corrente no coletor vai aumentando, ela vai aumentando, até que em algum momento você atinge a saturação, né? Então você teria uma saturação. Mas tipicamente esse é o comportamento. Aumentando a corrente na base, você aumenta a corrente no coletor para um dado VCE. Supondo o VCE constante, aumentando a corrente na base, você aumenta a corrente no coletor. Diminuindo a corrente na base, obviamente o efeito é o reverso. Você vai ter uma diminuição da corrente no coletor. Então, você pode controlar a corrente do coletor através da corrente da base, supondo, claro, que o VCE esteja fixo, né? Você controla a corrente no coletor a partir da corrente da base e o parâmetro de ganho é o beta. Tá? O parâmetro de ganho é o beta do transistor. Bom, é importante dizer que esse beta, essa quantidade beta, ela pode eventualmente depender, ou ela depende da temperatura, né, via essas quantidades aqui, né? Veja só que você tem P, NB, então essas quantidades aqui, elas dependem essencialmente da temperatura, uma vez que o PE e o NB dependem de NI quadrado e NI quadrado depende da temperatura. Então, em essência, você pode ter, é claro que aqui tem uma razão entre essas duas quantidades, em tese tem um cancelamento aqui, mas você pode ter eventualmente uma flutuação do parâmetro beta. Bom, era isso para o transistor bipolar de junção, ou um BJT do tipo NPN. Repito, fica como exercício a análise de um PNP, e na próxima etapa nós daremos início à análise de um transistor ou dos transistores de efeito de campo. Por enquanto era isso. Ficamos até a próxima aula, pessoal.